Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, estamos aqui seguindo no estudo da Gênese segundo o Espiritismo, no capítulo 1, dos itens 19 e 20, o caráter da revelação espírita. Tá? Estamos aí dentro desse grande projeto que é No Mundo Maior, do Kardec Online, Kardec na Alma, que é da gente ir estudando pormenorizadamente as obras da codificação, na perspectiva do grupo do Kardec, e as obras de André Luiz. Estamos lá estudando o No Mundo Maior. Inclusive, essa semana, no capítulo 16, vamos falar da loucura na visão espírita. Se você ainda não viu, clica lá que também está muito interessante. Capítulo 16, falando dos alienados mentais. Uma grande aula de Calderaro. Mas aqui na Gênese, né, o tom que o Kardec assume, ele traz à baila a discussão sobre a evolução das ciências, como que elas vão se construindo a partir das suas antecedentes, né, falando aí que a astronomia foi dando origem à astrologia, que a alquimia foi dando origem à química, e que a magia, a feitiçaria, né, de alguma forma vão dando origem ao espiritismo. Dando origem em que sentido? Que elas são, a magia, a feitiçaria, são as ciências primitivas, ocultas, ainda cheias de rituais que beiram o ridículo, questões envolvendo misticismo, né, numa perspectiva assim pejorativa, de vários adereços, né, de coisas desnecessárias à prática em si da ciência de comunicação com os espíritos, né? Assim como a alquimia, embora a sua riqueza simbólica, a astrologia com a sua riqueza simbólica, ela tem elementos que são também mágicos, né, vamos dizer assim, ligados ao imaginário, e que não tem nenhum sentido do ponto de vista lógico, muito menos simbólico. Né? E aí vão ficando para trás. Então isso vai caminhando com a evolução da ciência para a astronomia e, do ponto de vista da alquimia, para a química. Né? De novo, só para não deixar isso pouco claro, né? Acreditamos que existem matrizes simbólicas e muito importantes, do ponto de vista até psicológico, na astrologia, na astronomia, etc. E acho que é uma ciência, na verdade, a ser desenvolvida, mas numa perspectiva racional, a partir desse passo que foi dado pela ciência atual de emancipação de certos contextos realmente muito infantis, ridículos, imaginários, mas que tem um aspecto simbólico aí gigante a ser desenvolvido para o futuro, para compreender isso de um ponto de vista mais sistêmico, né, e místico, mas místico aí já no sentido mais profundo e não do misticismo barato. Né. E o espiritismo, né, muitas vezes confundido com a questão da magia, da feitiçaria, que a gente entende é que realmente muitas coisas estão associadas à influência dos espíritos sobre esses aspectos ocultos, né, e que o Kardec, com a codificação espírita, vem colocar as cartas na mesa, descrever o método, faz isso muito bem no Livro dos Médiuns, um aspecto filosófico fica claro no Céu e Inferno no Livro dos Espíritos, e o aspecto científico vai sendo desenvolvido aqui, junto com o Livro dos Médiuns, né, nessa ciência diferente, que não investiga só a matéria, mas o aspecto espiritual e material e a sua influência sobre o mundo material. Acho que essa que é a grande questão que ele vai trazer exatamente no item 20, e fica o Evangelho segundo o Espiritismo como um alicerce moral, né, dessas relações, ou seja, nós podemos nos relacionar com os espíritos de várias formas, mas o eixo que ele traz, e esse é o grande conteúdo moral, baseado nos ensinos do Evangelho do Cristo, que são como se fosse a legislação moral que rege o universo. Né? E aí você consegue alinhar a questão da espiritualidade, do ponto de vista do mundo espiritual, com o mundo físico, e a gente começa a entender certas dinâmicas. Quando lá atrás, né, Moisés, no Antigo Testamento, proíbe a comunicação com os espíritos, a gente vê no Novo Testamento, por exemplo, Jesus com Elias, né, e Moisés conversando lá no Monte Tabor, no episódio da Transfiguração, na presença de João, de Pedro e Tiago, né, e ele transfigurado, como se ele estivesse falando assim, olha gente, a comunicação com os espíritos, né, Moisés, agora que você está aqui, né, e Elias, né, como um baluarte aí, a gente fica, né, com a pulga atrás da orelha nessa dinâmica das três revelações de quem que é o Elias nessa história, já que Moisés representou a primeira, estava lá. Jesus representou a segunda, estava lá também. Simbolicamente, Elias seria quem, né? Fica aí a pergunta para os curiosos da internet, né? Sem levantar nenhuma lebre, deixamos aí a interrogação. E claro, né, como se ele estivesse falando, olha, na presença aqui do Elias também,
a gente pode comunicar com os espíritos. Tá certo, pessoal? Beleza. E aí, o item 20 o Kardec tem uma frase assim que é espetacular. Ele fala assim, olha, o simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis, da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela que tem tanto mais importância quanto a ele onde voltar todos os homens, sem exceção. Então ele está falando de uma cultura nova. Imagina a possibilidade, né, eu sou aqui, estou hoje nessa vida no campo da medicina. Imagina a possibilidade da gente poder dialogar abertamente, francamente com os espíritos, sobre as origens das doenças de um ponto de vista reencarnatório, acessar o prontuário espiritual das pessoas, 2, 3, 4 vidas. Poder entender os mecanismos do adoecimento, a raiz do orgulho, do egoísmo, gerenciando os processos. Entender os contextos familiares, né, as psicodinâmicas familiares, reencarnatórias, do ponto de vista amplo, de o que tem a ver com quem está ali recuperando uma situação de equilíbrio, de harmonia, de amor com fulano, Beltrano, quais seriam os melhores caminhos. Né? Mas ter isso como cartas na mesa, não como conteúdos assim, subliminares. Né? Ou no ponto de vista do direito, a relação com os espíritos, né? Não no sentido do homem perder o seu livre-arbítrio, a sua autonomia, mas a gente conquistar no ponto de vista de justiça, mas também de misericórdia, aplicações de leis que têm a ver com penas que vão além da questão da morte, né? Enquadrando o sujeito, ajudando ele, que é o que é feito, né? Que a gente vê nas obras de André Luiz, como que ele se reconstrói, como que ele se reajusta com a divina justiça através do mecanismo da reencarnação, e a gente ter clareza desses mecanismos, né? Em que a pena de morte aí nesse sentido já, por exemplo, não faz mais sentido. Porque vai morrer, vai continuar existindo. Então, a questão não se soluciona tão simplesmente assim. Porque tem um ser ali para ser educado, para ser dignificado, por mais hediondo tenha sido seus crimes. Ele tem um lugar no sistema, ele tem um lugar no mundo, ele tem um lugar no universo. Ele vai ser morto fisicamente, mas ele não vai ser eliminado. Né? A construção de uma carreira, uma perspectiva educacional, com sonhos, projetos que vão mais de uma vida, que envolve às vezes encarnações em outros mundos, estágios, como se fossem universidades. Né? Você faz estágio de pós-doutorado, você cria um planejamento ampliando a consciência num nível muito mais amplo. Né? Visitas de familiares encarnados, né? Aquela presença clara, nítida, límpida, às vezes até numa tela de plasma, né? De uma avó que já se foi, participando num momento, numa festa, na tecnologia, né? Esses canais, essas redes sociais se ampliando nesse sentido. É uma verdadeira revolução cultural. E que ainda está sendo vista como magia, como feitiçaria, como misticismo, né? Num sentido pejorativo, que as pessoas ainda não estão entendendo que o negócio assim está vindo para ficar. E que talvez esse seja realmente o grande salto que a humanidade vai dar. E não é uma tecnologia espiritual que vai fazer a diferença nesse aspecto. Quando isso sai dos muros do discurso meramente religioso e entra para o campo filosófico, científico, médico, tecnológico, legal, jurídico, ético, uau, né? Assim, é realmente maravilhoso, né? A gente ir pensando nesses horizontes assim. E parece que realmente está muito perto. É o que a gente vai vendo estudando a codificação. Ele fala, olha, isso aí vai ser uma total mudança, uma profunda modificação de costume, claro, do caráter, hábito, você sabe que você não vai morrer. Os interesses espirituais devem, né, prevalecer sobre a matéria. Nem tudo que você faz aqui é congruente com o processo do seu desenvolvimento. Fica um realinhamento estrutural das prioridades humanas, né? Hábitos, né? E assim, aos poucos, as pessoas que vão ampliando a consciência, né, tomando aquele susto, falam, nossa, e vão fazendo as suas pequenas e humildes modificações, né, no passo a passo aí da sua reforma pessoal, né, em realinhamento com esse sentido mais amplo, mais cósmico, mais espiritual, mas mais honesto também com as leis universais, né, mais sensato e mais equilibrado, porque muitas vezes as fontes dos nossos equilíbrios é exatamente a gente está associado a esse aspecto de uma vida espiritual na matéria, e que deixa às vezes a gente tão desorientado. Né? Então fica aí o convite para você ler o item 19 e 20, realmente um marco, né? Essa obra do Kardec é maravilhoso mesmo a gente ver isso.
E, enfim, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.